paz seja convosco. O nosso TSD de hoje, Tempo a Sós com Deus. Mais uma vez estaremos falando sobre a série O que Deus Fala Comigo. E a série de hoje, ela vem de um bate-papo que estávamos tendo ontem à noite aqui na nossa casa. Estávamos sentados com as crianças, falando sobre histórias bíblicas e contando a história de Jonas para o Rafael, para o meu filho. E no meio da conversa, nós explicamos para ele toda a história, dizendo que Deus havia mandado Jonas para Nínive e ele desobedeceu a Deus. Ele escolheu ir a Tarsis, não fez a escolha de ir para onde Deus havia mandado. E você sabe a história, você pode conferir no livro do profeta Jonas, que ele, ao entrar no barco, ao escolher desobedecer a Deus e entrar no barco, foi devido a uma grande tempestade, foi mostrado por Deus que ele era o problema daquele barco. Então Jonas foi lançado fora do barco. E a palavra de Deus diz que ao cair no mar, um grande peixe veio e engoliu Jonas e foi até a barriga do peixe. Durante 3 dias, Jonas ficou no ventre da morte, como ele diz na barriga do peixe. E sofrendo muito, orou a Deus, buscou a Deus e pediu para sair daquele lugar. Então, a palavra de Deus diz que Deus ordenou ao peixe que jogasse Jonas da praia, que vomitasse Jonas na praia. E quando meu filho ouviu esta parte da história, ele já ouviu algumas vezes, ele conhece essa história, ele deu uma frase muito interessante que nos fez pensar. Ele disse assim: pai, o peixe foi mais obediente do que Jonas, porque o peixe obedeceu à voz de Deus e Jonas desobedeceu à voz de Deus. E nesse momento Deus falou comigo, Deus falou com toda a nossa família que estávamos na sala naquele momento. E eu quero lembrar algo para você, que está lá no livro de Números, no capítulo 23, 30, numa passagem onde Balaão quer atravessar o lugar, quer fazer algo ruim para o povo de Deus, mas a mula de Balaão, ela enxerga um anjo. E o versículo 30 do capítulo 23 diz assim: e a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a sua jumenta, a quem constantemente, desde o tempo que fui tua, até hoje tenho estado contigo? Costumei eu alguma vez fazer assim contra você? E Balaão respondeu: não. Olha que fato interessante. Começa o versículo dizendo: a jumenta disse a Balaão. Termina o versículo dizendo: a Balaão respondeu à jumenta. Às vezes, amados, seres irracionais, como a baleia de Jonas, como a jumenta, são mais obedientes a Deus do que nós que temos a possibilidade de escolha. Muitas vezes nós escolhemos desobedecer a Deus e nós vemos animais como aquela baleia, como essa jumenta, como outros animais na palavra de Deus que obedeceram a Deus e são tidos como irracionais. Portanto, queridos, sejamos racionais. Pensemos naquilo que Deus está falando conosco. Vamos ouvir a voz de Deus e vamos obedecê-lo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Tempo a Sós com Deus.